Olá, pessoal! Tá começando a coisa mais aleatória, o podcast que não é tão aleatório quanto parece. Eu sou Marta Gomes, jornalista, estudante de psicanálise e tô junto com a minha parceira, Bianca Anne, psicanalista. Tudo bem, Bianca? Olá, Marta, tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos para o episódio dessa semana. Hoje a gente vai falar que o mundo até pode ser injusto, mas às vezes a gente torna isso mais sofrido do que deveria ser. Tem um clichê sobre o mundo psicanalítico que diz que o divã serve para falar mal de pai e mãe. Será isso mesmo? Bom, o que fizer... Como é que é a frase do Sartre que a gente estava falando, Bianca? O que você fez com aquilo que fizeram de você? Ah, pois é, aí que o bicho pega. Bom, muitos pacientes acham que vão encontrar no divã alguém para culpar. Ou encontrar no analista um cúmplice para culpar alguém. Vem comigo, vamos culpar juntos o meu pai e minha mãe, quem sabe? Ou meu vizinho, ou o meu ex-marido, ou, enfim, um amigo que virou inimigo. Isso não tem nada a ver com o que o analista faz, né? A pergunta que o analista faz é outra. Não é de quem é a culpa, né? Que é tão comum na nossa cultura a gente se perguntar isso, né? Como é que é, Bianca? Tu que já tem aí um percurso bem consistente na clínica, você transmite isso sendo professora universitária. O que o psicanalista faz com essa postura queixosa? Da maioria, boa parte dos pacientes chega assim, né, na clínica. Uhum. Bom, eu acho que justamente a diferença de você direcionar a tua queixa a um analista do que para qualquer outra pessoa é que o analista vai dar consequências. Para isso que se faz, né? Então, justamente, se o tema que a gente pretende falar hoje é a dicotomia autorresponsabilidade ou vitimismo, né? Acho que o lugar de uma análise é o lugar da autorresponsabilidade. E a tendência é que as pessoas venham mesmo nesse lugar queixoso, reclamativo, de vítima, né? Coitada de mim, o mundo é injusto, meus pais foram injustos, o meu namorado é injusto e o mundo é um lugar horrível. E o analista é esse que vai trazer o sujeito a uma posição, a uma nova posição diante da vida, diante do mundo, diante do próprio sofrimento, né? Que é uma posição de autorresponsabilidade. A gente chama em psicanálise isso de retificação subjetiva. É retificar sua posição diante do outro, diante do mundo injusto. Agora, por que o sujeito, o ser humano, faz isso? Faz o que faz? Parece que a gente chega falando do outro, né? Da culpa do outro. É um sintoma nosso. É difícil se responsabilizar sobre o que acontece com a gente? Com certeza, né? Talvez seja mais fácil de lidar enquanto a culpa é do outro. Mas até é importante falar disso. Não se trata de culpa, né? Se trata mesmo de se responsabilizar por aquilo. Porque enquanto a gente está distribuindo a culpa para os outros, a gente não precisa se responsabilizar por aquilo, não precisa resolver aquilo. Então, até um convite que se faz de uma análise é justamente esse. Enquanto você continua se queixando, de braços cruzados assim, reclamativo, você não está resolvendo nada. Você continua ocupando essa posição, você continua sofrendo. É uma posição sofrida, sim, é uma posição de sofrimento. Mas você não resolve nada. Então, distribuir a culpa é um jeito de não resolver nada. O convite que faz um analista é justamente o que você vai fazer com isso que fizeram de você. Como é que você vai manejar isso, intervir nisso, mudar o curso dessa história, né? E justamente isso é se autorresponsabilizar. Então, bom, o casamento tá ruim, mas você continua aí por quê? Né? Eu trabalho numa empresa tóxica, que a empresa demanda de mim mais do que deveria, e é um lugar abusivo, e você continua lá por quê? Né? Então, isso é se autorresponsabilizar. E aí a gente, claro, sabe que isso não é tão simples como parece. Terminar um casamento, sair de uma empresa, de uma carreira de longos anos, né? Não é tão simples como parece. Mas o que a gente quer provocar com isso é que essa pessoa se perceba naquela relação com aquilo que é sofrido. Naquela relação com o seu próprio sofrimento. Então, algo do sintoma dela provavelmente está fazendo laço com aquele... com aquele relacionamento que não vai bem, tá fazendo laço com aquela empresa tóxica, aquele ambiente de trabalho abusivo, enfim. O sintoma dela tá fazendo laço. E se tá fazendo laço, então isso é dela. E isso é algo que ela pode manejar.
Ela não pode mudar a empresa, o funcionamento da empresa, enfim, pode até tentar processar e tudo mais, né? Mas ela não vai mudar o modus operandi do mundo. Ela pode mudar a forma como ela faz laço com isso, né? Então, eu ia te perguntar, a posição de vítima, a posição de sofredor, também diz algo dessa pessoa, desse paciente que está ali te contando uma história, né? É da ordem de um gozo, às vezes? Bom, Sim. enquanto eu for a pessoa sofrida, eu também... Eu tenho um conceito que eu não sei nem se eu posso falar aqui. Tem um conceito que as pessoas brincam, eu já vi muita gente brincar com isso, tá? Qualquer coisa a gente corta depois, se o Andrezinho não permitir. É o conceito da piscina de cocô. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. O que é a piscina de cocô? É aquele lugar que cheira mal, mas ele é quentinho. E você se acostuma, até com o mau cheiro, tu acostuma, né? E aí, na hora de sair, se libertar dessa piscina, ai, tá tão quentinho. A gente vê nas redes sociais, assim, tem memes sobre isso também. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi esse conceito. E é uma analogia muito interessante pra gente pensar que às vezes a gente tá na merda, né? É isso, esse casamento não faz sentido, trabalhar aqui não faz mais sentido, essa amizade não faz mais sentido, eu me relacionar com, às vezes são questões duras, né? Se relacionar com familiares não faz sentido, me faz mal. Bom, tem o preço de uma escolha, né? Que é sair da piscina quentinha, que é um lugar que você já conhece, que você tá acostumado. Que é a tal da zona de conforto, não é nada confortável, né? Tem uma outra analogia parecida com essa, acho que talvez um pouco mais menos suave. escatológica. Que é do sapo na panela, né? Da água quente. Que o sapo, quando tá ali na panela, ela começa a esquentar, ele acha gostosinho, uma água quentinha, né? Tomando banho de banheira... O furô? O furô, exatamente. Mas aí, em algum momento, a água começa a ficar quente demais e vai ferver, e aí já é tarde demais para ele sair, né? Que é uma analogia para pensar isso também. Que é o tal da zona de conforto, que ninguém tá confortável, mas que é o conhecido e é mais fácil de ficar, né? Eu acho que esse é o lugar do vitimismo que todo mundo ocupa em algum momento da vida, todo mundo vai ocupar diante de algum sintoma. Isso não é aqui para categorizar um tipo de pessoa, né? Eu acho que isso fala de todo mundo mesmo. Então, por mais que existem pessoas que estão muito autorresponsáveis por algumas características da sua vida, em outros pontos ela ainda se considera vítima de algo. E também a autorresponsabilidade, até o que a gente estava conversando antes de começar aqui, né, Marta? Autoresponsabilidade não é uma coisa para fazer o tempo todo, 24 horas por dia, que isso é cansativa, que nem militância, né? Você faz militância o tempo todo, ela perde até o sentido. Autoresponsabilidade é um momento onde você senta para resolver as coisas. Então, é um momento de uma análise, é um momento onde você vai agir ativamente, se posicionar ativamente, seja para terminar um relacionamento, seja para remanejar um relacionamento, que não precisa ser um término também, né? Mas para se posicionar, enfim. Mas a gente vai ser vítima em algum momento. E aí você perguntou, é gozo? Eu acho que pode ser gozo, é um lugar confortável, gozo no sentido psicanalítico, né? Acho que nossos ouvintes já se acostumaram com esse termo, né? Um termo psicanalítico do Lacan, que é esse lugar de satisfação. É satisfatório mesmo a gente dizer, coitadinho de mim, me abraça, alguém me acolhe, né? Alguém cuida de mim que eu vou dar uma choradinha agora. É necessário, faz parte da vida. A gente só não pode fazer isso o tempo todo, né? Até porque, como eu disse, se você continua distribuindo essa culpa, distribuindo a reviria, a culpa é da minha mãe narcisista, a culpa é do meu ex-namorado que é narcisista, a culpa é sempre do outro, o mundo é injusto, o mundo é um lugar horroroso, daí você não vive. Aí você fica nesse lugar, deitado no chão em posição fetal, reclamativo, sofrido, gozando, mas também sofrendo, né? E não resolve nada. Então que, em algum momento, você precisa fazer algo com isso. E esse é o convite de uma análise, né? E aí? Ok, você tá num relacionamento tóxico. Às vezes a gente tem que falar isso para um paciente. Você tá num relacionamento tóxico, abusivo. E aí, o que você quer fazer com isso? Não é o analista que vai dizer, você tem que sair. Sai agora. Você vai sair daqui agora, vai terminar esse... Não. A pessoa tem que saber o que ela quer fazer com isso, né? E aí é o momento de se autorresponsabilizar. Mas eu não consigo sair agora. Porque agora... né? Bom, daí aí é que ela vai começar a ver aonde o sintoma dela faz laço com essa história. E começar a ver isso. Olhar pra isso. Acho importante a gente pontuar aqui que relacionamento tóxico que você está trazendo são, às vezes, questões sutis, né? Quando a gente fala de violência doméstica, bom, aí já entram outras questões, né? Outras medidas, enfim. Mas é quando são mais... Porque eu achei incrível a analogia, as duas analogias que trouxemos, Bianca, porque os dois exemplos, em ambas, trazem a questão da temperatura. O sapo na água fervente e a piscina de cocô que é quentinha.
né? Então, eu acho que me remete até, assim, o quanto é sutil, às vezes, né? Ou o quanto a gente não quer acreditar que aquilo tá acontecendo com a gente. Não, eu já passei por situações que eu falei, não, o dia que eu passar por isso, eu vou saber identificar, óbvio. E não soube. Não soube, só a posteriori, só depois, olhando pra trás, é que eu consegui entender algumas coisas que se passaram, né? Então tem um pouco disso, assim, do baque, de estar vivendo aquilo e, bom, de uma aceitação. E do que eu vou fazer com isso? Porque enquanto você não fizer essa virada, você também não consegue assumir um outro lugar no mundo, construir nada, né? Além daquela postura de vítima. Perfeito. Vou dar até um exemplo mais concreto, então, pra gente materializar, né? Quando eu tô falando de um relacionamento abusivo aqui, tô falando, por exemplo, do relacionamento onde ele some vários dias, chega às 3 da manhã, ela olha o celular dele, já tô falando de um relacionamento que não é muito saudável, né? Ela olha o celular dele, encontra mensagem com outras, ela sabe que ele trai e ele não faz questão nenhuma de esconder, e quando ela tenta questionar isso, ele diz que ela é maluca, que ela é louca, que ela tá imaginando coisas, que, enfim. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Isso acontece muito, exatamente. E sabe como essa paciente chega? Ela chega, será que eu sou louca? Aí você fala, não, meu amor, realmente, você tá num relacionamento abusivo, tá? Mas e aí, o que você quer fazer com isso? Porque daí tá a autorresponsabilidade dela. Realmente ele não presta. Realmente ele não tá afim de um relacionamento monogâmico, saudável, responsável, né? Ele não tá afim. Essa é a posição dele. E ela fica ali esperando anos, às vezes anos, tá? Esperando que ele mude. Então ela vem pra clínica dizer assim, eu queria tanto que ele mudasse. Eu queria tanto que ele fosse diferente. Eu queria tanto... Era só ele mudar. Era só ele me respeitar. Era só ele tal coisa. E aí o que um analista faz é justamente falar, olha, ele é assim. Ele não vai mudar. Você não vai mudar ele. O que você vai fazer com isso então? Ou você aceita que ele é assim e fica com ele então... Mas aí dá um jeito de viver com isso, né? De saber que ele vai ser assim mesmo. Ou então você vai ter que sair dessa. Você vai ter que tomar uma posição, não ficar esperando que ele mude. É você que vai ter que mudar alguma coisa, né? Tem a ver com uma postura diante do mundo, uma postura ética, né? Sim, uma postura diante do próprio sofrimento. Né? Que é isso, não é? Ai, coitada de mim porque meu namorado não presta. Tudo bem, coitada de você que acabou se apaixonando por um sujeito que não presta, mas agora vamos olhar como é que isso é teu? Será que também você não vai terminar com esse, não vai escolher outro que não presta de novo porque é o teu tipo? Então, o que faz o processo de uma análise é pensar como é que o teu sintoma faz laço com esse sujeito que não presta. Como é que o teu sintoma se atrai por esse sujeito que não presta? E vamos dar um jeito nisso, então, né? Se é isso que esse paciente quer também, né? Porque às vezes também a solução de uma análise é a pessoa aceitar que é disso que ela gosta e ser feliz com isso mesmo. Que pode ser também. Então, era isso que eu ia te perguntar agora. Tem vezes que você coloca essa questão, né? Bom, as cartas estão na mesa. A gente sabe que não é assim, de um dia para o outro, que o analista vai fazer uma intervenção dessas. Mas aí constrói uma relação de confiança, enfim, e aí as cartas vão para a mesa. É nessa hora que muito paciente dá no pé? Sim, com certeza. É no momento de se autorresponsabilizar. Eu acho que a gente falou disso no episódio da Rebeca, talvez. Que a nossa clínica ela tem muita rotatividade. Muito mesmo. Então, eu tenho pacientes novos quase todas as semanas. Poucos ficam. Pouquíssimos. Justamente por isso. Muitas pessoas vão para uma terapia, para uma psicanálise, sem saber exatamente o que é. Então, consome aquele conteúdo lá no Instagram, aquela coisa do terapia em dia, aquela coisa do auto-amor, sabe? E acha que vai chegar lá e vai ser uma espécie de coach, ou de alguém que vai te dar um abraço e dizer que você é maravilhosa, e vai ser uma coisa super egóica, né? Assim, que vai te colocar lá em cima, e você descobre que não, que um processo de uma análise é se autorresponsabilizar e dar consequências para tuas queixas. Então, você não vai poder só sentar lá e se queixar do outro. Porque o analista, ele vai te convidar a dar consequências para isso. Tá bom, você tá se queixando, tá aqui teu sofrimento. E agora, o que você vai fazer com isso? E é nesse momento que muitas pessoas vão embora, porque elas não querem se autorresponsabilizar. Talvez a pessoa também não esteja nem preparada emocionalmente para dar conta dessa culpa. Que, de novo, não é culpa, né? Mas para se dar conta de que ela é responsável pelo próprio sofrimento. Não sozinha, mas ela é também. Ela é responsável por continuar em situação de sofrimento, né? Vamos lá. Ai, tá forte. Vários insights aqui.
O que eu queria te perguntar é o seguinte, esse senso de injustiça, né? Essa posição aí em que o sujeito fica e ainda se... A gente já vai dar a virada, tá, gente? Porque é gostosinho, né? Dizer que a gente é vítima. Às vezes é bom tu falar pros amigos, entendeu? Dar cá um abraço, ser acolhido. Mas, bom, talvez na terapia a gente possa problematizar e aprofundar questões que a gente fala da boca pra fora. E aqui talvez seja um espaço, um espaço clínico seguro para poder realmente analisar as coisas sem tantas fantasias, sem tantos fantasmas, né? Como elas poderiam, em vez de como elas poderiam ser, como elas mais próximas do que são. Não, e também a função de uma terapia, eu falo isso com frequência para alguns pacientes também, né? Que é difícil... Um momento difícil de uma terapia é quando você percebe que algo vai ter que mudar. Uhum. E que se você veio para uma terapia... É porque você espera que algo mude, né? Se fosse pra ficar tudo igual, você não vem, então. É um momento em que algo vai mudar. Claro que isso é feito com calma e a gente percebe que quando os pacientes não estão prontos ainda para mudança, eles precisam continuar falando daquilo por mais semanas ou meses, até que em algum momento eles vão estar preparados para uma mudança, para deixar cair alguma coisa, deixar cair a importância de alguma coisa, né? Deixar ir embora algo da vida deles, algum aspecto da sua própria autoimagem, porque às vezes o vitimismo tem a ver também com isso, com a autoimagem, né? Nossa, eu sou assim porque eu sofri muito na minha infância. Eu tive uma infância muito difícil. Isso é uma questão identitária, é a minha identidade. Deixar cair essa coitada que eu fui, que eu já não sou mais, mas eu fui. É difícil. É uma parte de mim que eu vou ter que deixar para trás para poder seguir sendo outra coisa, né? Uma nova pessoa. Então é um processo de transformação que não é gostoso. É difícil, mas por vezes necessário, né? Tem as consequências de se autorresponsabilizar, né? Tem benefícios, né? Tem renúncias. Sabe que agora me ocorreu? Estava falando essa questão da infância violenta. Agora foi Dia dos Pais e eu corri a minha timeline no Instagram e vi um amigo que sempre falou muito da infância violenta que ele teve, a relação com o pai, de muitas agressões que ele sofreu, de uma educação muito... A educação formal dele foi incrível, né? Porque era uma família que tinha dinheiro e tal. Mas a educação emocional, afetiva, ali, o elo entre eles foi precário. E ele sempre falava, assim, sempre dava um jeito de retornar esse assunto. Eu vi que ele tinha uma marca muito forte desse passado, né? E aí, no Dia dos Pais, agora eu vi que ele postou uma foto com o pai. E na legenda tinha algo quase como uma reconciliação e a foto era muito afetuosa. Eu falei, nossa, nem parece a mesma pessoa, né? Bom, teve alguma virada que ele conseguiu fazer ali. Achei muito interessante ali, né, o que ele fez. Eu acho que aí tem duas possibilidades. Tem o mundo do Instagram que é lindo e perfeito, onde só se posta felicidades. Mas pode ser também que ele fez alguma retificação, né? E eu acho que qualquer pessoa que atravesse o processo de uma análise vai, ao longo desse processo, fazer retificações. E principalmente a gente faz retificações sobre o pai e a mãe. Por isso até o que você começou dizendo, né? Do estigma de que a gente fala sobre culpa o pai e a mãe. Pode ser que o processo comece culpando o pai e a mãe para depois retificar e olhar para eles e falar... Bom, é o que eles tinham, é o que eles podiam fazer com a criação que eles tiveram, com o recurso emocional que eles tinham na época, né? Enfim. E aí você aprende que eles não são super poderosos como a gente imaginava que eles fossem na infância, que eles também são limitados, defeituosos e que, bom, é o pai que eu tive, é a mãe que eu tive, né? E aí essa mudança de posição de falar, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Pode ser que eu não tive muito estímulo para me organizar emocionalmente durante a infância, mas agora eu sou um adulto funcional, com uma graninha para pagar um analista, e vou ver agora como é que eu consigo me reorganizar emocionalmente, né? Então, é de novo aquela frase do Sartre, o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. A posição de vítima, de sofredor, é bem diferente da posição de entender que, bom, agora você cresceu, é o protagonista da sua vida. Você é um agente que vai tomar as decisões, né? As rédeas estão contigo. O que dá para fazer com o que fizeram de mim, como diz Sartre. Muito bem.
Sim, isso não é tão simples e nem tão gostoso como parece, como eu estava dizendo, né? É um processo dolorido. E talvez por isso, tantas pessoas preferem recorrer à medicação como uma forma de tamponar e não olhar para isso, né? Eu acho que a gente já falou em alguns episódios aqui sobre essa cultura da medicalização que a gente tem na sociedade pós-moderna, né? Isso é algo assim, do avanço da medicina, da gente compreender que doença se trata com medicação, só que nos últimos anos a gente vê aí uma explosão da indústria dos psicofármacos. Hoje é difícil você encontrar alguém que não toma um remédio psicossomático, um remédio psicotrópico. Então, ou toma um remédio para ansiedade, ou toma um remédio para depressão, ou qualquer coisinha assim, já me dá um Rivotril aí que hoje eu tô estressado, né? Hoje eu preciso me acalmar, ou me dá um negocinho para dormir. E que muitas vezes a medicação entra nesse lugar de tamponar essa angústia de um jeito que eu não preciso olhar para ela, eu não preciso me responsabilizar, não preciso nem saber o que se passa. É um anestésico, né? Para o sofrimento psíquico. Então, que é um jeito também de não se responsabilizar por isso. E, por outro lado, o nosso sintoma também, né? É importante falar que sintoma para psicanálise é uma coisa diferente da medicina. O sintoma para psicanálise é isso que vem no lugar de, como uma forma substitutiva de você conseguir suportar uma coisa insuportável. Então, vamos imaginar aí que você precisa tomar uma decisão muito difícil, talvez uma decisão de terminar um relacionamento, ou a decisão de sair de uma empresa que está insuportável. Você precisa tomar uma decisão. E aquilo tá na tua cabeça latejando, mas você não quer pensar nisso. Você tá tentando não pensar, você se ocupa o dia inteiro para não pensar, para não tomar essa decisão. E aí vem no lugar de resolver isso, vem uma enxaqueca crônica. Vem uma dor de cabeça constante, né? Então, é isso que vem no lugar de, que é uma forma do teu corpo, da nossa mente, do nosso corpo, mostrar que, assim, deu um sinalzinho vermelho, assim, né? Ó, cuidado, atenção, atenção. É o sintoma que aparece. É o sintoma que aparece. A gente ouve as pessoas falarem, eu ando meio esquecida, o que que é? E a primeira coisa que elas pensam, às vezes, faltou vitamina tal. Faltou não sei o quê, né? Às vezes é uma falta... Como é que a gente fala? Quando é a química do corpo. Né? Elas associam a isso. E não, às vezes, a outras questões que dizem respeito à nossa subjetividade, né? Eu já tive amigos, tá? 2 amigos, que uma tirou da bolsa e outro tirou do bolso. Um Rivotril e outro era um remédio para dormir. Porque tem um pouco disso, assim, né? De aplacar esse sofrimento. Eu sofria com isso, resolvi aqui, pá. E me entregou, assim, ó. Aí eu não consumi, eu falei, obrigada. Mas tem uma questão que, bom, são remédios controlados, né? Mas eu acho que como nossa cultura já está tão habituada com essa lógica do tamponamento, o quanto às vezes é difícil. Eu tenho uma frase que eu falo assim, às vezes é mais fácil botar o remédio para dentro do que a palavra para fora. Com certeza, com certeza. Mas é a palavra, bom, eu ainda acredito no poder da palavra. Foi assim que Freud criou a psicanálise e está funcionando, está em operação aí até hoje e cada vez mais necessária, me parece. Sim, mas é que ambos têm consequência, né? Porque uma coisa que eu recebo na minha clínica também, vez ou outra, é pessoas dizendo assim, eu tomo medicação há muitos anos e eu não sei mais, assim, quem eu sou. Não sei mais se eu sou uma pessoa, sabe? Porque a vida vai ficando meio cinza. Você tá anestesiado. Então, você nem sofre, mas também não vive, não fica feliz, alegre, né? É um jeito meio robótico, meio zumbi de viver a vida, assim. Fica tudo meio sem graça, meio cinza. Então, já recebi algumas vezes no consultório pessoas assim que eu preciso aprender a viver sem medicação. Porque a medicação estragou a minha vontade de viver, né? Assim. Então, não resolve tudo. Claro que é mais fácil botar um comprimido pra dentro do que se responsabilizar e ser agente de mudança da tua própria vida, porque isso dá um trabalhão, isso também não é fácil, não é gostoso, é um trabalho, é um processo, mas também tem as suas consequências viver medicalizado, né? Tem uma outra coisa que a gente percebe também o tempo todo, eu acho que assim, tem muitos exemplos práticos pra gente enxergar essa coisa do vitimismo na vida cotidiana, nos lugares que a gente habita, e como isso aparece na clínica também, que é esse senso que as pessoas têm, esse sentimento que as pessoas têm de que o mundo é injusto.
E isso aparece de várias formas, mas é um jeito de dizer assim, tá tudo errado. O mundo é injusto, o mundo tá errado, o mundo é imoral, e isso tudo é avassalador e eu não sei como lidar com isso, eu não sei o que fazer com isso, sabe? E isso pode parecer assim, nesse exemplo que eu dei do meu namorado não presta, coitada de mim, porque homem não vale nada, mas eu gosto de homem, vou fazer o quê? E aí, um processo de uma análise é descobrir que tem que fazer sim, não é todo homem que não presta, né? Mas talvez você esteja escolhendo justamente, você tenha gosto justamente por aquele que não presta, né? Enfim. Mas aparece assim também o capitalismo é o mais clássico. Eu vejo na sala de aula, eu vejo na clínica. Ai, porque o capitalismo é cruel, o capitalismo é desigual, e eu não vou compactuar com isso, e eu não, então não vou, sabe, não vou entrar nessa briga de mercado, nessa competição, mercado competitivo para competências e habilidades e não sei o quê, porque o capitalismo é injusto e é um mundo cruel e é desigual. Bom, tudo bem, é injusto, é desigual. O capitalismo é cruel. Eu concordo plenamente com você. Mas e aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado no chão, esperneando, reclamando, chorando como uma criança? Ou você vai arregaçar a mão e fazer o que dá pra fazer pra você poder viver uma vida confortável, porque o capitalismo não tá indo embora tão cedo. Ele não vai, você não tem potência pra mudar isso. Então você vai fazer o quê? Esse é o convite, né? Então você vai fazer o quê? Bom, talvez você tenha que se adaptar um pouco a ele. Não tanto, mas um pouco a ele. O necessário para sobreviver, para ter uma vida boa, nisso que você não tem como mudar. Não é sua possibilidade de mudar, né? E puxando o gancho também na minha outra profissão, então, né? Na faculdade, eu vejo muito isso nos alunos que é, assim, professora. Faltou o semestre inteiro, né? Faltou várias aulas e vem lá metade pro final do semestre e dizer, então, professora, eu tô passando por uma situação muito difícil. Pode ser que alguém morreu na família, pode ser que tá gestante, né? Enfim, várias situações. E então, por isso eu precisei faltar várias aulas, já tô reprovada por falta. E fica te olhando com essa cara assim. E fica me olhando com essa cara assim, que é tipo assim, você vai resolver pra mim? Que é um jeito de dizer, mundo, se adapte aos meus problemas, né? Que bom, tudo bem, a gente precisa compreender que as pessoas têm percalços aí ao longo da vida, tem coisas que dá pra ajustar, dá pra ser mais flexível e manejar. Mas às vezes são casos onde a pessoa diz, a minha vida tá uma desgraça, eu não tô dando conta de estudar, me passa, professora, por favor. E que às vezes não é pra ir. Às vezes eu preciso pensar que, bom, nesse momento agora minha vida tá caótica, talvez eu precise trancar o semestre da faculdade porque eu não tô conseguindo estudar. Não é esperar que a professora te passe porque a tua vida tá caótica. É tomar uma decisão. Ou eu vou dar um jeito de estudar para passar e conseguir sobreviver esse semestre, ou eu vou trancar a faculdade, isso vai atrasar um semestre da minha formação, mas tudo bem, faz parte. Isso é se autorresponsabilizar, né? Não esperar que o mundo todo, que o tempo todo, que o mundo se adeque. Que o mundo se adapte aos meus problemas. Vai, mundo, resolve pra mim aí, que agora eu não tô boa pra resolver, né? Então, e eu vejo isso, assim, alunos que chegam e ficam muito chateados com uma resposta negativa, né? Que é assim, não, olha, você não veio o semestre inteiro, você não fez nenhuma das atividades que precisava fazer, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te passar, assim, dar a nota, dar a frequência pra você, isso não tá nem na minha mão, né? Não, mas isso é um absurdo, porque eu tive uma doença crônica, eu fiquei internada por muito tempo. Tudo bem, você está passando por um momento difícil da tua vida, então justamente você deveria parar tudo e focar nisso aí que você está passando agora, resolver isso aí primeiro, depois você volta e foca na faculdade. Também porque a faculdade é um processo de responsabilidade, de autorresponsabilidade, né? Onde você precisa estudar para aprender as coisas que você precisa saber para depois ser psicóloga lá fora, né? Eu tô ensinando novos psicólogos para fazer direito depois. Porque senão você vai passando, empurrando com a barriga, vai, né? Conseguindo uma notinha aqui e ali, não aprende nada, vai fazer besteira depois lá fora. Essa postura da Bianca em sala de aula é muito psicanalítica e ela realmente leva para a sala de aula. Posso comprovar, porque fui aluna por muitos semestres. E ela também dá limites para esse sujeito que é marcado por um sintoma de uma decisão, um sujeito marcado por um senso de injustiça que, como você coloca muito bem, né? Não é só injustiça com relação a outras pessoas, é com relação ao sistema, às instituições. Bom, talvez seja uma marca desse sujeito, né? E dar limite para esse sujeito que não quer abrir mão de nada, talvez seja muito importante.
Sabe uma coisa que eu percebo? Agora eu vou abrir a torneirinha de falar de aluno, eu vou longe, eu tenho muito exemplo. Sem citar nomes, claro. Mas sabe o que eu percebo? Os alunos que mais reclamam da instituição, eu dou aula numa faculdade privada, né? E, bom, a gente sabe que há aí uma questão da educação privada nos últimos anos, ela foi flexibilizando, ela foi ficando mais fácil mesmo, mais acessível, enfim. E eu percebo que os alunos que mais reclamam são os alunos que menos estudam. Quer dizer, é aquele que está assim, sentadinho de braço cruzado, olhando para o professor, falando, vai, professor, por osmose, implanta dentro de mim o conhecimento. Que não está afim de ler um livro, que não está afim de fazer atividades extracurriculares que a gente indica, não está afim de nada. Ele só está afim de reclamar. Daí ele senta lá e reclama. Porque essa instituição é uma palhaçada, porque não sei o quê, porque é ruim, não tem qualidade de ensino. E a forma como eu respondo a isso é sempre assim, realmente, a instituição tem os seus defeitos, tem os seus problemas, não defendo, não é perfeito, não é maravilhoso. Mas o aluno que quer aprender aqui, ele aprende. Que um aluno que procura o professor dizendo, professor, gostei desse assunto, me indica uma bibliografia para eu ler mais sobre isso. Professor, li aquele livro. A gente tem aluno que vem assim, e assim, são pouquíssimos, é o 5%, que vem dizendo, professor, eu li aquele livro que você indicou e é sensacional, nossa, eu aprendi muito, será que tem mais algum para me indicar e tal, alguma coisa? Esse aluno vai aprender tudo que ele precisa aprender. Que ele busca, ele está ali utilizando todas as ferramentas que a instituição disponibiliza, né? E aquele outro que está sentado reclamando de braço cruzado, não vai aprender. Realmente, a instituição para ele que está reclamando vai ser horrível. E a instituição para o outro que buscou utilizar todos os recursos disponíveis vai ser sensacional. Né? Então, até isso, a posição que a gente toma diante das coisas do mundo faz com que a gente utilize elas de forma diferente, né? Então, aquele reclamativo vai ter uma instituição ruim. O aluno mais dedicado vai ter uma instituição muito boa. Eles vão se formar na mesma faculdade, mas os dois vão ter uma formação muito diferente. Nossa, que legal isso. E é a postura de quem se implica, é uma outra, né? Não é a postura de quem tá ali queixoso, né? Falando às vezes um grande blá, 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 pra, bom, tirar o foco do que realmente interessa, né? Às vezes nem o próprio sujeito se escuta, se percebe nessa condição, porque eu acho muita cara de pau. Eu acho muito cara de pau. Chegar no fim do semestre, depois de não se implicar o semestre inteiro, ou faltar aulas, enfim. O professor percebe, né, Bianca? Quando a pessoa tá ou não afim. Totalmente. A gente sabe quem é o aluno implicado, que aprendeu, e a gente sabe quem é o aluno que não fez nada o semestre inteiro. E sabe o que eu mais escuto, Marta? E essa é a palavra que mais me irrita. Ai, professora, mas isso é injusto. Não pode falar palavrão? Não, o André falou que não pode. Então, não fez nada durante o semestre, aí reprovou e veio reclamar que é injusto, né? São os injustiçados. Injusto, coitadinho de mim. Que, meu Deus, tive meus percalços aqui, não escolhi priorizar a faculdade, por isso reprovei e agora, coitado de mim, né? Olha, eu vou me colocar aqui na mesa. Ai, colocar na fogueira. Tu sabe que eu sou uma pessoa que... eu tenho muitas pendências, né? Porque eu vou arrumando penduricalhos, eu vou arrumando atividades, profissões. E aí tinha muita gente que falava pra mim, tu precisa enxugar, terceiriza tal coisa. Tu faz tudo, mas tu faz tudo mesmo como se... tem gente que vinha até como se fosse um elogio, assim, vinha falando como, parabéns. Não acho glorioso, não quero ser guerreira. Eu quero poder desfrutar também disso, que tanto nos suga, né? E... eu percebi, Bianca, agora há pouco tirei férias, tirei 15 dias. E uma semana eu fiquei em casa, outra eu viajei e fui ver a minha família. Mas nessa uma semana eu resolvi me haver com coisas que me atrapalhavam muito no dia a dia, dentro de casa. Cara, por que eu não resolvi isso ainda? Não estava preparada, tenho plena ciência disso, né? Que dei muita mancada ali, coisas muito simples que... gente, eu vou botar esses objetos aqui que estão sobrando a trabalhar para mim. Esses outros objetos que eu tô vendo que não tem função dentro de casa, por exemplo, um excesso de roupas que eu não usava, um excesso de livros que eu já não estava mais acessando. Eu consegui fazer uma faxina tão incrível que isso, de certa forma, simbolicamente, faxinou a minha mente. Sabe o que é tu te sentir leve e começar a doar coisas e coisas boas que muita gente estava precisando? Nossa, eu tinha comprado, por exemplo, uma... pochete
pra levar minha cachorra pra passear, botar... Só que a pochete ficou folgada. Mesmo na medição aqui mais apertada, ela ainda ficava folgada. E aí, o que eu faço com isso? Aquilo era um exemplo de uma coisa que tá rolando há muito tempo lá, não tem funcionalidade alguma. E aí, o meu amigo comentou esses dias, tô precisando comprar uma pochete. Falei, calma, vamos começar. Aí, comecei a distribuir as coisas, as pessoas ficavam muito gratas. Isso fazia uma energia circular. E, de certa forma, foi simbólico para eu também imprimir isso no meu dia a dia. Na minha agenda, o que faz ou não sentido dentro de casa, que a minha casa, nesse caso, seria aqui, né? Minha mente, minha agenda, minha semana, o que é valioso para mim, o que eu posso colocar a trabalhar a meu favor, o que eu não posso, o que é lixo, por mais que seja incrível, né? Eu recebo muito presente, né? As assessorias de imprensa mandam muito pra gente aqui, jornalistas. Bom, mas tem coisas que não têm utilidade para mim. Vai ter para alguém? Se não tem, desculpa, lixo reciclável, né? Porque senão fica entulhando, fica segurando o voo para frente na vida. É incrível como isso é simbólico, assim. Perfeito, a gente vê falar muito disso nas redes sociais, né? Eu já vi vários memes, ou sei lá, assim, falando que a forma como tá a nossa casa, como a gente cuida da nossa casa, é representativo de como tá a nossa mente. Uhum. E a gente vê vários casos, assim, de ou pessoas obcecadas por limpeza, né? Que tem uma obsessão disso. Ou tem séries na Netflix também sobre pessoas acumuladoras, né? Que tem muita, muita coisa, tudo guarda, assim. E que isso tem mesmo uma coisa simbólica de uma representação de algo que é nosso. Daí, para saber o que é que representa, você vai ter que ver, né? Cada um vai representar uma coisa diferente. Mas que eu acho que tem tudo a ver, sim. E poder deixar esses objetos irem embora, porque daí a gente tá falando de organizar a casa mesmo, né? Deixar esses objetos irem embora não é só sobre os objetos. Porque esses objetos todos, eles têm uma representação simbólica. Às vezes é um presente que você ganhou de alguém, você não quer jogar fora porque é presente, mas você nunca vai usar porque você não gosta, né? Mas fica lá guardado. Às vezes são, sei lá, livros que tem uma dedicatória, mas é um livro que você já leu e não vai ler de novo. Tem várias coisas, né? Então, aquele objeto é um símbolo. Deixar esse símbolo embora, deixar cair a importância que tinha isso também, para que possam vir coisas novas, de outras pessoas, já atualizado, né? Enfim. Então, eu uso muito essa expressão deixar cair, porque pra gente na psicanálise faz sentido, mas é um sentido simbólico deixar cair, né? Que é assim, quando a coisa tá muito importante, ela tá aqui em cima. Uhum. E deixar cair é justamente desimportar. Uhum. Nesse lugar de desimportância, né? Então, olha, não é porque eu tô doando aqui um presente que eu ganhei que eu não gostei, eu ganhei há 5 anos atrás, né? Que eu não gosto mais dessa pessoa. Gosto dessa pessoa, mas eu não preciso manter esse presente, né? Tá tudo bem, outra pessoa fazer um uso melhor, enfim. Então, que deixar essas coisas ir embora é sobre escolha e renúncia de novo, né? No último episódio a gente falou sobre isso, escolha e renúncia. E é sempre importante escolher o que você quer manter, o que você está disposto a renunciar para abrir espaço para coisas novas também. E às vezes abrir espaço pra gente, Bianca. Sabe por quê? A minha sensação nesse momento foi assim, vou deixar as memórias irem para eu poder aparecer. Parecia que eu estava soterrada no meio daquele monte de informação. Agora você falou de livros com dedicatória. Isso aí foi o pior para mim. Quando eu abri a caixa de livros, eu falei quantas dedicatórias lindas. Que passado incrível que eu tive de conexões com pessoas legais. Mas, poder deixar. Porque isso tem a ver com uma questão identitária, né, Marta? Todas essas coisas, essas memórias... tem muitos autores na filosofia que... A filosofia, ela tá muito dedicada, implicada em tentar explicar o que é o eu. O que é que me faz ser eu? E tem muitas correntes da filosofia que vão levar para um lugar da memória. O que me faz ser eu é a minha memória. É todo esse trajeto que eu passei, o que eu me lembro, o que eu guardei e trouxe até aqui, é isso que me faz ser eu. Então, quando você abre mão dessas coisas todas, você está abrindo mão da própria identidade, daquilo que você foi para aquela pessoa, né? Que às vezes era um amigo muito querido, te deu aquele livro que vocês não têm mais nem contato. Você nem lembra mais dele, só lembra quando abre o livro, né? Quando vê o livro lá, enfim. Verdade. Então, deixar ir esse livro é deixar de ser amiga dessa pessoa, simbolicamente. Vocês já nem se conversam mais, nem lembram mais que ele existe, né? Mas deixar ir é perder esse lugar que você tinha no outro. São vários símbolos, e pequenos símbolos, que vão grudando
que fazem uma coisa identitária. Só que às vezes deixar tudo isso grudado e ficar carregando tudo isso é um peso. É o peso de ser a Marta, que é amiga de 400 pessoas, que ao longo da tua vida você já deve ter tido 400 amigos, né? Mas que hoje você tem o quê? 2 ou 3? Aqueles 400 já não são mais, foram, não são mais, né? Então ficar carregando tudo isso é uma crise identitária. É difícil manter tudo. Até para que a gente possa se atualizar, ser uma coisa nova, a gente precisa deixar cair outras, né? Tô cheia de perguntas aqui e acho que a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Tá bom, eu topo. Acumuladores e pessoas que são mais... Como é que a gente fala quando a pessoa é desapegada? Acho que a gente podia fazer um versus o outro. Pode ser, fica combinado, então. Pronto, porque eu tô mais pra acumuladora do que pra dizer... Mas eu tô treinando meu lado desapegado, ele tá aparecendo, viu? Já fico feliz. Bom, pra terminar, Bianca, queria te convocar a pensar comigo as consequências positivas de se autorresponsabilizar sobre o que acontece com a gente. Então a gente falou bastante sobre as consequências, não sei se negativas, né? Mas que assim, a gente falou bastante sobre se autorresponsabilizar. Não é fácil, não é gostoso, é doído, é um processo. Mas é importante, né? Porque se autorresponsabilizar é poder resolver algumas coisas. Então, como eu disse, quando você fica no lugar de vítima, de coitado, você fica num lugar queixoso, reclamativo, que não resolve nada, não leva nada a lugar nenhum. E o lugar da autorresponsabilidade é um lugar de escolhas e renúncias. É um lugar de tomar as rédeas da própria vida, de decidir sobre as suas próprias coisas, tomar decisões conscientes, responsáveis, né? Mais assertivas. Então, consequências positivas da autorresponsabilidade é um processo de maturação, de maturidade mesmo, né? É você poder ser mais agente de mudança da própria vida, ter uma posição mais ativa diante do próprio sofrimento, conseguir bancar os teus nãos, as tuas saídas de alguns lugares, né? Sofridos, enfim. Então, é uma nova posição diante do sofrimento. O que não significa que você não vai sofrer, né? Não significa que uma pessoa que faz análise não vai sofrer nunca mais. Significa que ela vai ter um pouco mais de manejo, um pouco mais de sustentação para bancar umas coisas. Porque ela tá um pouco mais consciente, né? Então, ela sabe que faz aquilo porque o sintoma dela faz laço. Mas ela vai trabalhar para conseguir criar uma nova posição com aquele sintoma, com aquele namorado ausente, com aquele tipo de homem que ela gosta que não presta. Ou para criar uma nova relação com o trabalho, já que ela não sabe trabalhar sem se dedicar 1000% e trabalha até ter burnout. Então, ela precisa criar uma nova posição com o trabalho, enfim. Então, a autorresponsabilidade é você estar ativo diante dessas coisas que te trazem sofrimento. Vamos aos quadros, então? Começando por Freud me disse. Uma frase, Bianca, que você acha que tem a ver com esse assunto? Vitimismo versus autorresponsabilidade. Então, Marta, hoje não vai ser o Freud que disse, vai ser eu mesma. Eu vou colocar aqui uma frase de minha produção, minha autoria. Olha ela. Eu escrevi isso faz poucos meses, postei no Instagram, justamente inspirada por um processo de análise de um paciente meu. E eu escrevi assim: um processo de análise, ao contrário do que se pensa, é desconhecer a si mesmo para descobrir de novo sobre o que é a vida. É aprender a se aventurar de novo, gostar do novo. Então, isso que eu escrevi fala justamente sobre o processo de você deixar ir algumas coisas. E quando eu digo desconhecer a si mesmo, as pessoas imaginam muito que um processo de análise é para se conhecer melhor. A gente ouve muito isso, né? A terapia é para eu me conhecer melhor. E eu acho que justamente o contrário, a gente se desconhece porque a gente deixa ir partes da nossa identidade. E isso é parte desse processo de transformação, sabe? A gente chega dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e a gente percebe... vítima. Isso, e a gente percebe que sustentar tudo isso que a gente era... Sustentar tudo isso é muito caro, é muito pesado. Então, a gente vai se desconhecendo, deixando ir partes da nossa identidade, justamente para poder se transformar e aprender a gostar do novo, a se aventurar de novo, né? Sensacional. Vamos para o próximo quadro, Peguei na Estante.
Eu pensei muito sobre esse Peguei na Estante, autorresponsabilidade, e o livro que mais me veio à mente, apesar de eu ter algumas ressalvas sobre ele, é o livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que é um livro de filosofia, né? Onde ele traz na figura de um profeta, esse profeta chamado Zaratustra, que ele vem dando várias lições sobre o que é a vida, assim, sobre como viver a vida. É o profeta do além do homem, ele chama o Nietzsche. Então são vários fascículos, pequenos textinhos, assim, onde ele vai dando lições sobre como a gente deveria viver, e essas lições sempre são sobre como você deveria ser agente da própria vida. Como você deveria construir os teus próprios princípios, escolher qual é a tua régua moral, escolher como você quer viver a vida. Então, acho que esse livro, ele é um convite interessante à autorreflexão, apesar, eu disse que tem algumas ressalvas, apesar de o Nietzsche, bom, em alguns pontos ele é extremamente machista, quando ele fala das mulheres ele é sempre muito problemático, então eu queria deixar esse ponto assim. Como ressalva. Como ressalva. E um outro livro também que me veio à mente é o Livro da Bruxa, do Roberto Lopes, que é um autor brasileiro. E esse é um livro que não é nada didático, assim, ele é um livro gostosinho, sabe, você lê na rede, assim, pegando um solzinho, balançando, que é uma lição desse cara que é médico e ele conhece essa paciente que ele começa a tratar, e ela dá uma série de lições de vida nele também, que são lições sobre como ele poderia fazer escolhas mais assertivas sobre a vida dele. E ele chama ela de bruxa. De bruxa ela não tem nada, assim, de mágico, né, de místico, mas bruxa justamente porque ela faz intervenções tão assertivas nele, assim, que ele sente aquilo quase como uma magia, assim, né? O Livro da Bruxa, do autor Roberto Lopes. Legal. Eu tenho 2 sugestões, eu comecei esse podcast sem nenhuma, e aí foram chegando à minha cabeça algumas. Um dos livros que mais me comoveram nessa vida é O Torto Arado. Quem não conhece, por favor, conheça. E acho que tem a ver, essa história de 2 irmãs, né? Tem a ver com uma outra postura que a gente assume na vida, né? Que a gente não fica necessariamente condicionado àquilo que, bom, a gente achou que ia ser para sempre, né? Essa coisa que volta e meia eu falo aqui no podcast, que eu tenho a impressão que às vezes a gente vive muitas vidas numa única vida, né? Que a gente não precisa ser só aquela pessoa queixosa, a vítima da história. E outra sugestão que eu tenho para hoje é o podcast Media Market, que eu gravei com a Luísa. Ela é um podcast da casa aqui, né? A Luísa é nossa comunicadora maravilhosa, é super descolada. Esse podcast já é bastante consolidado na casa, já tá no episódio 127. Já tem há bastante tempo. E eles falam com empreendedores. E nesse fim de semana a gente gravou um podcast ao vivo com plateia dentro de um evento para empreendedores. E eu falei, gente, eu nunca falei para empreendedores, né? E assim, com aquele estigma na minha cabeça de que, bom, o empreendedor é aquele que só pensa positivo, não pode falar de coisa ruim, né? A gente tem uns preconceitos na nossa cabeça. E eu tive uma lição tão linda quando a gente terminou a gravação do podcast, no sentido de obter feedbacks dessas pessoas. E eu acho que essa é uma marca que eu posso levar de inspiração para minha vida profissional, pessoal, que é a marca do fazer, que é a marca do ir atrás. São pessoas que vieram com muita humildade, assim, atrás de mim. Eu quero fazer uma conexão contigo. Como é que eu faço para estar na televisão? Né? Porque eu também tenho meu trabalho aqui na TV. E são pessoas que partem para a ação. Né? Elas estão advertidas de um mercado difícil, muitas vezes, né, da concorrência, mas elas estão lá aprendendo. Elas fazem uma aposta num curso. Essa era uma imersão, né? Um evento de imersão de 3 dias. E eu achei muito bacana o clima lá. Não senti nada impositivo, no sentido de, vamos fazer acontecer. E pude falar de tudo, né? Fui muito escutada e muito acolhida nesse ambiente. Me surpreendeu e indico para vocês. Eu não sei o nome do podcast, porque a gente está gravando aqui no dia... Que dia é hoje? 13? 13. No dia 13 de agosto, e ainda não saiu, mas em breve estará lá nos nossos podcasts. Media Market Podcast. Eu, Karina Cope, que também falou de comunicação junto com a gente, e Luísa. Era isso, Bianca?
Falando em feedback, Marta, a gente não pode esquecer de convidar os nossos ouvintes a comentar pra gente também, né? Tem um espacinho aí no Spotify, comentários. Coloquem temas relevantes que vocês querem escutar, curiosidades. Fala pra gente se estão gostando, os temas que vocês gostam mais, né? É importante a gente saber também. Eu adorei, porque esses comentários do Spotify, que a Bianca que descobriu, que dá pra comentar ali, eles ficam expostos, né? Todo mundo consegue ver. Eu acho que é legal que uma troca muito frutífera de ideias pode sair ali também. E claro, a gente tem o nosso e-mail, acoisamaisaleatoria@gmail.com. Escreve pra gente, mande uma sugestão de tema, se você não quiser ser visto por todo mundo ali, né? Um tema mais secreto, que a gente vê se consegue acolher. O tema sobre música tá no nosso radar e em breve teremos uma cantora muito maravilhosa aqui que vai ser tema do nosso podcast. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Bianca, mais uma vez. Obrigada, até a próxima. Até.